Então, além dessas estruturas celulares, nós temos outras duas muito importantes também, que desempenham um papel fundamental, que é o retículo endoplasmático liso e rugoso, tá? O retículo endoplasmático rugoso, ele tem na sua membrana aderidos os ribossomos. Os ribossomos, eles são estruturas que fazem a produção de algumas proteínas, tá? Então ele vai atuar nessa produção. Já o retículo endoplasmático liso, ele já tem outra função diferente. E por que ele é liso? Porque ele não tem esses ribossomos aderidos à sua membrana, tá? Então ele vai atuar mais na produção de lipídios dessas células gordurosas, também de alguns hormônios, dito que alguns hormônios, a maioria são feitos a partir de colesterol, e atua também na desintoxicação do nosso organismo, tá? Ele vai atuar de diferentes formas, tá? Eliminando algumas toxinas, como por exemplo, quando você ingere álcool, né? Bebidas alcoólicas, e você precisa retirar aquele excesso. Aonde que a gente faz a retirada? Por várias vias, mas dentro da nossa célula quem está atuando é o retículo endoplasmático liso. Então, como é essa estrutura ribossomal, né, que a gente chama dos ribossomos, estão lá aderidos ao nosso retículo endoplasmático rugoso? Bem, primeiro que ele possui duas subunidades, tá? Ele tem uma subunidade maior e uma menor. E o que acontece ali? Primeiro, esse retículo ele está mais próximo ao núcleo, tá? Já vou mostrar uma imagem para vocês conseguirem entender de forma melhor, tá? Então toda a informação que sai lá do seu DNA, ela vem através de um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai trazer essa informação lá do seu DNA até o seu ribossomo, e ele vai começar a síntese proteica, ou seja, ele vai começar a formar proteína, tá? Então ele vai formando cadeias proteicas e aí forma uma proteína inteira, tá? Mas isso vem, quem faz essa síntese é o ribossomo, tá ok? Então, o complexo de Golgi é uma outra estrutura que nós temos dentro da célula. Essa estrutura, ela também é altamente invaginada, tá? Ela também participa de um processo bem importante das células, como, por exemplo, armazenamentos de produtos celulares, que são, por exemplo, proteínas, que ficam ali maturando, até elas estarem prontas para sair da célula, é um exemplo, tá? Então ela fica ali dentro do complexo de Golgi. Ela também faz a síntese, lembrando que a palavra síntese vem de produção, então ela tem síntese de polissacarídeos, que são tipos de açúcares, tá? Então ela vai formar esses polissacarídeos. Também ela faz a síntese de uma outra organela, então ela forma uma outra organela importante celular, que são os lisossomos, e ela faz a formação do acrossoma, que é fundamental, né, principalmente, na verdade, principal para a nossa existência, né? Então, por quê? Porque o nosso acrossoma, na verdade, é o acrossoma do homem, né? Ele que tem essa célula que a gente chama de espermatozoide, ela possui o acrossoma. Acrossoma é aonde vai se encontrar toda a informação genética vindo do pai, tá? É essa parte aqui que vai fecundar o óvulo, que vai lá atravessar a zona pelúcida e conseguir atingir o óvulo, será o acrossoma, tá? E sem o acrossoma a gente não tem fecundação, então não teria nem a nossa humanidade. Então, se a nosso complexo de Golgi, ele forma acrossoma, você pode começar a imaginar que no homem, na sua parte reprodutiva, lá nos testículos, essa célula tem o quê? Muito complexo de Golgi para poder formar essa estrutura celular,
para formar esta célula. Então você consegue perceber que pode sofrer variações celulares. Então algumas células podem ter mais uma organela do que outras, tá? De acordo com a sua necessidade. Mas nós mulheres temos também essa organela? Pode ter surgido uma dúvida sim, né? Nós temos? Temos sim, né? Nós temos também essa organela, mas não nessa função de formação de acrossoma, já que a gente não precisa, mas a gente vai formar polissacarídeos. Nós temos também que fazer a nossa produção de proteína, nós temos também a produção de outras organelas como o lisossomo, tá? Então nós precisamos também dessa organela muito importante, só que a gente perde essa função de formar acrossomo. E como a gente fala de lisossomos, bem, nós já descobrimos que lisossomos eles são formados a partir de uma outra organela, né? Que é o complexo de Golgi. E o que o lisossomo faz de tão importante da célula? Primeiro, ele participa da digestão celular. O que é digestão celular? Lembra de quando a gente falou da formação do pseudópode, né, para fazer fagocitose, quando a gente engloba uma bactéria? Pois então, aonde que ela é destruída? O que acontece ali para ela fazer essa destruição? Para acontecer aquela destruição? É dentro dos lisossomos. Então, lá nos nossos lisossomos, eles vão fazer essa destruição celular. Ali vai começar esse processo de deterioração daquele organismo. Bem, eles também formam o vacúolo digestivo, né, onde terá, né, essas enzimas degradativas que vão fazer com que esse material se deteriore. Em compensação, os lisossomos eles também participam de uma outra função celular, que a gente encontra com o nome, né, de autólise, ou seja, quando a nossa célula ela tem em abundância, né, mais do que ela necessita de alguma organela, tá, que possa prejudicar o funcionamento celular, o que ela faz? Ela faz uma destruição, tá? Ela pega essa estrutura e ela pode deteriorar ela, tá? Isso para conseguir manter a célula viva. Isso é um mecanismo celular. Outro mecanismo que a gente pode encontrar, né, com nome diferente, é a autofagia ou a apoptose, que é a morte celular programada. Então, quando a nossa célula tem que se destruir, porque isso é normal acontecer a destruição celular, a gente tem a atuação dos lisossomos. Então, e como ele tem enzimas digestivas, ele vai começar a se romper e fazer toda a deterioração celular. E a gente vai chamar de apoptose, que é a morte celular programada. Existem outros tipos também de destruição celular, como necrose também, mas aí isso já é diferente, mas tem atuação também dos lisossomos. É só diferente na forma de como acontece, tá? Necrose geralmente ela vem acompanhada de alguma situação patológica, mas apoptose não. Geralmente a gente tem já a função já mais celular mesmo e pode acontecer em todos os tipos de célula. Por exemplo, a cada 120 dias a gente tem destruições celulares, que as nossas hemácias, a cada 120 dias, as nossas hemácias elas sofrem um processo de deterioração celular. A gente tem sim ação de alguns órgãos que vão auxiliar nessa degradação celular, mas a gente também tem ação dentro dentro da citologia, né, dentro da biologia celular, que é também a atuação desses lisossomos para facilitar essa degradação. Então aqui nesse esquema, só para mostrar mesmo a vocês, tá? Então, quando a gente tem um material fagocitado, a nossa membrana ela vai sofrer aquele invaginamento, lembra? Que a gente chama até dessa estrutura de pseudópodes, que ela vai abraçar essa bactéria, ela vai fagocitar, tá? A gente agora usa um nome mais bonito, fagocitar. Então ela fagocita, ela forma uma membrana que vai ser o envoltório dessa célula, porque ela tem que proteger a célula, tá? Desse material, desse agente invasor. Então ela forma uma membrana que vai recobrir esse material, tá? E o que a gente vai chamar de fagossomo. Lá nos nossos lisossomos, eles vão ser destruídos, tá? Ela vai sofrer o processo de destruição celular. Lembrando que quando a gente forma o lisossomo a partir
surgir de um complexo de Golgi, primeiro ele vai formar o lisossomo primário, depois o lisossomo secundário, é onde vai acontecer esse processo de digestão celular. E depois que acaba, Luciana, como é que forma, como é que esse lixo celular ele é descartado? Mesma coisa, ela vai formar membranas também, tá? Esses pequenos vacúolos vão ser formados para que ele possa chegar até a membrana, esse material deteriorado, esse lixo celular, ele chega até a membrana. Essas membranas do vacúolo mais a membrana celular vão se fundir, ou seja, elas vão se juntar, tá? E vai descartar esse material para o meio extracelular, ou seja, para fora da célula. Então, ao mesmo tempo que ela engloba para fazer esse processo de deterioração, ela também tem que jogar esse lixo celular para fora da célula. Bem, e não menos importante, mas nós temos o nosso núcleo também. Aqui no nosso núcleo, eu já falei da grande importância dele, né? Que ele tem toda a informação genética ali contida. No núcleo, então o nosso núcleo também tem uma função fundamental na célula, porque tudo isso que acontece, quem comanda isso tudo é o nosso material genético que está dentro do núcleo, tá? Então o nosso DNA, ele é todo compactado, ele tem formato helicoidal, tá? Ou seja, ele parece uma hélice e ele tem duas camadas, tá? Que são duas bases nitrogenadas que elas se encontram. Elas são fortemente ligadas também. Então, esse material genético, ele está todo compactado dentro do núcleo. O núcleo ele é formado por algumas membranas e que ele está muito próximo a quem? Lembra dos ribossomos, que são muito importantes para a formação de proteína? Então, os ribossomos eles estão próximos ao núcleo. Isso por quê? Porque eu preciso formar a proteína mais rápido. E se a minha informação está dentro do núcleo, ele tem que estar muito próximo, tá? E tudo bem, ele só forma proteína? Não, ele faz outras coisas também, né? Dentro do núcleo a gente também tem um processo de divisão celular. Então, quando as células precisam se dividir, a gente tem eventos celulares que acontecem aqui, tá? Para fazer com que a gente gere uma outra célula com o mesmo material genético. Imagina se toda vez a gente sofresse mutação, não daria. Então a gente tem que mudar a célula, ela tem que se multiplicar, porém se manter íntegra, né? Se manter com a mesma informação genética da célula mãe. Mas isso aí é papo para outra aula, tá? Então, aqui dentro desse material genético, nós temos todas as nossas informações. O núcleo, né? Ele é bem específico de células eucariontes, tá? Então, essas células animais, células vegetais, a gente encontra o núcleo, tá? Apesar do material, como a gente já falou, apesar das células procariontes, né, que são essas células bacterianas, elas possuírem material genético, elas não têm núcleo, tá? O núcleo dela fica solto no seu meio intracelular, ou seja, solto no meio interno da célula. Como eu já falei, o nosso núcleo ele é formado por algumas estruturas, então nós temos a carioteca, temos também o nucleolo, a cromatina, então essas camadas elas já são formadas, tá? Que vai dar o formato do núcleo e também compactar aquele material genético ali dentro. E próximo a ele, não podemos esquecer que nós temos o retículo endoplasmático rugoso. Nós temos a carioteca, tá? Que faz todo o envoltório nuclear. Nós temos poros também. Esses poros vão facilitar a saída e entrada de um mensageiro, tá? Que vai formar aquela proteína que vai levar a informação aqui de dentro, aqui para os nossos ribossomos. E quem é essa estrutura? É um RNA. Tá? O RNA vai fazer esse papel de levar a informação aqui de dentro da célula, aqui para os meus ribossomos e assim formar a proteína necessária, como por exemplo o nosso cabelo. E lembrando que o núcleo, não propriamente dito, ele vai estar no meio da célula, tá? Ele pode estar também localizado na periferia celular, ou seja, ele está localizado também próximo à membrana celular. Então, lá no núcleo a gente faz leitura, né? Ele faz a leitura daquele material genético e ele também pode duplicar ele se quiser, né? Quando a gente tem a duplicação celular, nós temos o processo de transcrição,
tá? Então, se eu precisar, em algum momento, duplicar minha célula, vai acontecer lá no meu núcleo, tá? Ele vai duplicar esse material aqui, tá? Esse DNA.